Como virar negão, entre aspas, salvou a carreira do Justin Bieber. Esse vídeo que a gente vai reagir aqui, ele é do Gerson Saldanha, certo? Um moleque muito bom, que faz uns roteiros muito chave, explica muito bem as paradas. E é isso aí, ele vai fazer uma análise aqui, uma parada sobre a carreira do Justin Bieber. Vou colocar aí na tela aí pra vocês verem, certo? Já tá aqui já no esquema e tá escrito aqui em cima: como virar negão salvou a carreira do Justin Bieber. Ele que era conhecido mais por, tipo, fazer umas músicas mais pop assim e tal. Aí depois ele passou a frequentar mais o meio do hip hop, assim, né? Essa é a ideia que eu tenho em mente. Fechou? Só pra avisar aqui, a galera que vai ver isso aqui no YouTube, mano, esse chat aqui da Twitch, ele tá de tiração modo master. Não sei nem o que aconteceu, mas é isso. O chat tá rolando aqui na live normal, só que não tá aparecendo aí na tela. E é isso aí, vai ser assim dessa vez. Firmeza? Então vamos pra cima aqui. Já está alto para a sincronia primordial. 1, 2, 3 e... Era inegável. O Justin... Se você acompanhava a música ali por 2015, 2016, uma coisa era inegável: o Justin Bieber tava em todo lugar. Aí, ó. Vários hits. E aí, Lucas Castro? Não importa se era na TV, no rádio, na internet ou até na vida amorosa dos outros, não era mais vergonha curtir as músicas do Justin Bieber, porque ele simplesmente dominava tudo naquela época. Só que tinha um detalhe que muita gente dava uma ignorada: é que por trás daquele fenômeno musical existia uma outra história, uma história de influência, de mudança e de decisões que, anos depois, levantariam uma discussão bem maior que a música. Damn, JB, where the hell you been? Yeah, I got a new necklace, diamonds. E talvez essa história não explique pra você como Justin Bieber chegou ao topo, mas te deu uma ideia de como ele voltou pra lá e com sucesso. Mas antes de eu falar tudo isso aí, fala galera, Gerson na área. Se liga, se você não for inscrito aqui nesse canal, rapaz, olha agora, se inscreve aí. Ó, a galera também tá deixando de se inscrever, além de tá deixando de deixar o like. Então se inscreve e deixa o like antes do vídeo começar. Ó, vocês estão ligados que é a loja de camiseta do pai, o link tá aqui na descrição. E bora lá que a gente tem muita coisa pra falar, porque esse vídeo hoje é bem de opinião e eu quero saber de vocês depois. Tá, vamos começar do começo. Se você era um adolescente, um jovem adulto no começo da década de 2010, você deve concordar comigo que provavelmente era um terror pra você existir, porque, cara, o Justin Bieber, ele realmente tava dominando tudo quanto é lugar, como um fenômeno pop teen adolescente, pra criança, pra jovenzinho, pra menininha mais nova, enfim. Nessa brincadeira ele tava nas capas de revista, tava nos programas de televisão. E quem lembra aí, hein? Baby, baby, baby. Oh, cê é louco, esse som aí é sinistro também, mano. Mas são vários hits aí do Justin Bieber nessa era mais pop, assim. Até chegar depois ali, uma época que ele lançava uns bagulho tipo aquela Honest, junto com Don Toliver, não é? Mano, essa música é muito doida, mano. Cê é louco, eu gosto pra caramba dela, mano. Não, sendo citado direto ou indiretamente, seja lá fora, nos Estados Unidos, ou aqui no Brasil também. Tava na internet. Cara, as menininhas naquela época eram super apaixonadas por garotos que tinham cabelos igual ao do Justin Bieber. Coisa que não era o meu caso, provavelmente também não era o seu que tá assistindo aí também. Ali naquelas bandas que surgiram lá naquela época lá, que a galera também dava uma imitada no cabelo no estilo do Justin Bieber. E falando também em música, né, nessa época ele tava muito em alta por causa dos hits que ele ia lançando, como a própria música Baby, Never Say Never, que se eu não me engano era a trilha do Karate Kid, do Jaden Smith, e Eeny Meeny, que era uma música altamente chiclete, e aqui na minha cidade, meu Deus, tinha uma rádio que só tocava isso. Mas o fato mais curioso era que pra mim naquela época, quando eu assistia as entrevistas do Justin Bieber, ele nunca deixava escondido o seu amor pela black music, pelo hip hop, pelo R&B. Aliás, ele nasceu e até foi desenvolvido por essas vertentes da black music. Por exemplo, ele foi descoberto fazendo covers desses estilos no YouTube. Ele depois foi apadrinhado pelo Usher, como a gente já falou no vídeo do Usher. Caramba, ele conviveu com Diddy, ele tinha feat com o Ludacris. Ele quase sempre falava que o grande ídolo dele era o Chris Brown. Fora que o clipe do primeiro grande hit dele aparece um monte de rapper, né? Que é Baby, aparece o Drake, aparece um monte de gente lá atrás, enfim. Então por que no começo da carreira prenderam o Justin Bieber dentro de uma bolha pop adolescente? Mas na minha concepção sempre teve na cara que ele não queria muito estar naquele universo lá. E à medida que ele foi crescendo um pouquinho mais, as coisas foram começando
começando a ficar claras pra ele e também pro público. Só que com isso veio uma faminha aí de bad boy e algumas grandes polêmicas. Foi por isso que entre 2013 e 2014 rolou a queda do ídolo Tim, quando o Justin Bieber se meteu em muita confusão, vocês provavelmente devem lembrar, e ele saiu dessa imagem de maior popstar do mundo pra uma imagem completamente desgastada. E eu diria que essa parada aconteceu por causa de mais ou menos 3 pilares, vamos botar aí. O primeiro era o excesso e saturação daquela imagem de jovenzinho perfeitinho que o Justin Bieber tinha, que começou a dar uma cansada no público. Ele realmente, como eu falei, tava em tudo quanto é lugar, era muito show, muita turnê, o maluco era onipresente, e quando o artista ele aparece muito assim, obviamente a galera começa a já dar aquela rejeitada. Depois, aqueles escândalos em sequência, um atrás do outro, que davam um contraste nessa imagem de bonzinho, de garotinho bom, versus o bad boy que ele queria mostrar que ele queria ser pro público, tá ligado? E aqui foi onde tudo desandou de vez. Como, por exemplo, em 2014 ele foi preso por dirigir sob efeito de substâncias, teve alguns casos de vandalismo. Vandalismo, mano. Eu tava pensando nessa parada aí, ele... vi um bagulho que ele pichou em algum lugar, uma parada assim, mano. Caramba, que doideira, mano. Mas esses bagulho aqui eu não sabia não, mano. Assim, entre aspas, como naquela vez que ele jogou ovo na casa do vizinho. E, inclusive, em novembro de 2013, o Justin Bieber causou polêmica no Rio de Janeiro ao pichar muros no bairro de São Conrado, incluindo o antigo Hotel Nacional. A ação gerou um processo por danos ao patrimônio, que foi reaberto em 2017 e concluído em 2018, depois do cantor pagar aí 20 mil reais. Além disso, teve aquelas confusões clássicas, né, como aquelas brigas constantes que ele tinha com paparazzi, e às vezes que as pessoas falavam que ele era um pouco arrogante com o público e com seus próprios fãs. Ou seja, Justin era manchete, mas longe de ser pela música, era por tudo que ele causava fora do estúdio. E com isso veio aquela famosa crise de credibilidade, no qual o público já tratava o Justin Bieber como uma celebridade do que como um artista, como um cantor, tá ligado? Tipo, ele era igual, tipo, sei lá, naquela época antiga lá que a galera causava confusão e tudo que eles faziam não hypava porque, esse artista aqui é conhecido por ser muito brigão, por causar confusão, enfim, não quero consumir nada dele. E pra falar a verdade, até os fãs estavam meio que dando a soltada na mão do Justin Bieber naquela época. Eu lembro que teve uma vez que vazou umas fotos aí dele pelado na sacada, uma parada assim, e os próprios fãs zoaram. E esse rosto do Justin Bieber aqui, ó. Que porra é essa, caralho? Eu não sabia disso aí não, mano. Sabia que ele tinha umas polêmicas e tal, mas o bagulho foi tão hard assim, cê é louco? Muito na internet, muito mesmo. Mas, papo reto, pra mim ele tava deixando de ser levado a sério musicalmente, mas ao mesmo tempo eu acho que ele tava se encontrando. E o que ninguém esperava é que a partir daqui ele começasse a ser ele mesmo. E isso veio com a transição sonora que veio depois desse período turbulento na vida do Justin Bieber. Ele primeiro se reconectou com a música, seja com novas ou velhas influências. E isso veio principalmente com quem ele começou a andar naquela época. O primeiro deles foi o Kanye West, que desde lá por 2011 já dizia que o Bieber era um dos seus novos protegidos. A coisa ficou mais próxima entre eles dois depois que o Kanye apresentou o Rick Rubin pro Bieber. Tem até uma entrevista aí de 2015 da revista Rolling Stones, onde o Justin Bieber é só elogios pro Kanye West naquela época. Teve até um caso também que foi até recente, né, que o Bieber, dizem que o Bieber ajudou aí o Kanye a se reconciliar com a Kim Kardashian, pra você ver o nível de proximidade deles dois. Mas o que a gente precisa saber é que o Kanye foi o primeiro cara a dar um selo de credibilidade ao Bieber adulto, além de fazer o Bieber circular um pouco mais nos ciclos de hip hop que estavam rolando ali naquela metade dos anos 2010, e isso começou a mudar a forma com que o mercado via o adolescente, que agora já não era mais adolescente, era um jovem Justin Bieber. Eu acho que o segundo cara também que ajudou o Justin a ter essa imagem mais madura e também a circular no meio do rap foi o Big Sean, né, que o Justin Bieber via ele como um irmão mais velho, principalmente porque ele já tinha algumas colaborações juntos, como a música As Long As You Love Me, mas, cara, eu acho que sempre que o Bieber falava sobre o Big Sean, ele falava sobre essa perspectiva, que tipo, eu tô aprendendo muito com esse cara, ele é brabo, e por mais que o Big Sean já não estivesse mais naquele auge, eu acho que ele ensinou muito pro Justin Bieber naquela época. E o terceiro e último cara também que ajudou o Bieber nessa época, que foi um pouco controverso na época, foi o Travis Scott, que já, em comparação dele com o Big Sean, foi algo diferente, porque o Travis não era tão grande quanto o Big Sean era naquela época, né? Mas ele tava, tipo, no começo de carreira, mas ele circulava ali no meio da galera. Teve até uma matéria na época da... Big Sean, mano, é um cara que eu não escuto tanto, sinceramente. Não tenho muito esse costume e pra mim, tipo, eu sei que ele é grande, ok, mano, mas não sabia que ele era... Nessa época maior do que o Travis, caramba.
da Billboard falando que, pô, o Justin Bieber tá aí circulando já com o Travis Scott, pô, mas não é das melhores coisas que ele tá fazendo, que o Travis já é controverso por si só. O Bieber tá aí, ó, tentando se consertar, não é a melhor jogada. Eles que pensavam. Eu acho que calaram a boca quando o Justin apareceu na música Maria I'm Drunk, do álbum Rodeo, do Travis Scott, ao lado do Young Thug. Isso aí foi muito trap, na moral. Mas todas essas conexões mostravam uma parada sobre o Bieber. É que ele tava cada dia mais confortável nesse espaço. E não menos importante que tudo isso é que todo mundo que o Justin Bieber se afiliou nessa época aí era a galera mais experimental no meio do rap, do hip hop, da black music, enfim. E o Justin Bieber provavelmente foi influenciado por isso, porque depois dessa parada ele começou a querer experimentar outros ritmos além do pop. Eu iria além, eu acho que o Justin Bieber começou a querer mostrar mais da sua personalidade, o que ele realmente gosta de ouvir e gosta de cantar mais em suas músicas. Então ele se junta com seu antigo colaborador musical, o produtor Pooh Bear. E depois de receber uma demo, Justin Bieber apenas com voz e piano, ele cria uma música junto com o Pooh chamada The Most, que ficou até legal. Mas o Justin Bieber resolveu enviar a track pro Diplo e pro Skrillex, que estavam trabalhando em novas músicas da dupla que eles tinham, intitulada Jack U, que porventura tinham perguntado ao empresário do Justin Bieber, o Scooter Brown, se o cantor tinha algo novo pra poder trazer pra eles darem uma repaginada e colocarem nesse álbum novo que Jack U tava pra lançar. Mantendo a letra original, o Skrillex e o Diplo transformaram The Most numa farofa dançante e lançada em fevereiro de 2015, Where Are You Now foi um extremo hit. Where You Now foi um sucesso, pegando top 8 na Hot 100, ganhou Grammy e foi a primeira vez que o público vê um Justin Bieber mais artista do que ídolo teen. E não ia parar por aí, porque baseado nesse sucesso, o Justin Bieber ia procurar por novas músicas para compor seu repertório mais adulto que viria no seu próximo álbum de estúdio. Daí, em agosto de 2015, depois de uma publicidade muito grande na internet, o Justin Bieber lança sua música What Do You Mean? E diferente de Where Are You Now, a Do You Mean já foi pensada para conquistar um público adulto, ou seja, já fazia parte de um plano estratégico para atingir novos públicos e novos patamares na carreira do Bieber. O que deu retorno, porque com um novo som, uma nova imagem e novas referências, a mídia especializada e os fãs curtiram demais a faixa, que foi a primeira do Justin Bieber a estrear em primeiro lugar na Hot 100. Além de com isso, o público ter certeza do que viria por aí. Um trabalho muito mais crescido do Justin Bieber. Daí, em papo de um mês, tipo em setembro de 2015, o Justin Bieber correu pra poder finalizar esse álbum, fazendo algumas mudanças e algumas transformações. Daí, em novembro de 2015, ele deitou e rolou na Tropical Music e no Dancehall Pop pra poder finalmente achar o seu propósito, que era falar sobre o seu término de relacionamento com a Selena Gomez. Brincadeira, com fundo de verdade. Porém, o que ele queria mesmo era lançar o seu álbum Purpose, que não preciso falar pra vocês que foi um sucesso tremendo. E você deve lembrar o quanto de pedrada tinha esse álbum, como por exemplo, o maior single desse álbum, né, e acho que é uma das maiores assinaturas do Justin Bieber adulto, que é a música Sorry. Assim como Love Yourself, que também tocou bastante e era uma canetada do Ed Sheeran, que tem até acho que uma versão dele que rola na internet aí, que é tão maneira quanto. Além da música Company. Essa track, inclusive, voltou a fazer sucesso por aí. E resumindo, cara, essa era do Purpose foi muito redondinha, foi muito fechadinha, foi muito bem feita, sacou? Resumindo, ela cumpriu seu propósito, mas tinha um problema aí. Com sucesso de músicas, né, como a própria Sorry, por exemplo, a galera já via o Justin Bieber como um rei do dancehall, tá ligado? É como se fosse o maior novo nome do dancehall, ou algo assim, parecido assim. Só que esse mesmo gênero é um gênero que vem da Jamaica, ele tem origens jamaicanas, ou seja,
seja, da música preta. E lá atrás, outros artistas também já causaram alguma certa polêmica por eles terem meio que feito muito sucesso com esse ritmo, que depois até passou batido pelo público, como por exemplo o Shampoo. E naquela época o dancehall tava surgindo e explodindo mundialmente mais uma vez. E o Justin aproveitou disso para ele poder surfar nessa onda antes que o ritmo ficasse saturado. E com isso começaram a surgir algumas críticas sobre apropriação cultural e musical. Era muita gente na internet dizendo coisas do tipo, olha, o Justin Bieber tá querendo surfar na Black Music pra voltar ao sucesso. Outros falavam, ele tá se inspirando ou ele tá se apropriando? E tinha gente que falava que ele só ajudou a popularizar o dancehall, mas também duvidavam se ele tava só querendo se beneficiar desse gênero. E isso foi um debate real na indústria naquela época. Se você tava na área naquela época, se você acompanhava, você sabe que o sucesso do Bieber em 2015, 16, 17 era uma faca de dois gumes. Era ao mesmo tempo a galera gostando e ao mesmo tempo muita gente criticando. Mas o fato é que nesse período que eu citei, ele abraçou esse ritmo e outros subgêneros aí da Black Music também. E mano, ele só lançou farofa e só pedrada lendária. Eu lembro que ele tinha mais uma faixa gravada com um Diplo e que vira e mexe ele falava sobre essa música nas entrevistas, né? Mas teve uma vez que ele lançou no Twitter, ele postou no Twitter, cobrando o Diplo o que aconteceu com a música Cold Water que eles tinham lançado. E o Diplo respondeu que ele ainda não tinha finalizado. Tipo, foi publicamente essa parada, sacou? O que gerou uma curiosidade no público, o que seria essa música Cold Water. Daí o Diplo correu pra poder finalizar a track e resultado, mais um hit. Ah, detalhe, depois o Justin Bieber explicou que ele cobrou o Diplo publicamente porque ele não tinha o WhatsApp do Diplo, ou o telefone dele, tá ligado? Provavelmente com saudades da sua ex, o Justin Bieber achou uma demo de uma música produzida pelo DJ Snack com a Selena Gomez. Ele deve ter pensado assim, cara, essa música vai ficar muito boa na minha voz, eu vou gravar ela também. E nisso nasceu a música Let Me Love You, outro sucesso do Justin Bieber naquela época. Nossa, esse som é um dos mais sinistros, hein, mano? Cê é louco, filho. Esqueci absolutamente tudo. Olha esse chat aqui, ó. Nossa, mano, esse chat ele tá de tiração máxima comigo, mano. Meu Deus, eu vou arrumar ele depois aí, mano. Nossa senhora. Reforçando a sua conexão com o rap, ele participou da música Deja Vu, do álbum de estreia do Post Malone, o Stone. O remix de Despacito a gente pula, porque o Justin Bieber naquela época tava tão hypado que ele era o único nome que ia conseguir fazer essa faixa ser maior do que ela já era em 2017. E pra fechar esse ciclo aí muito brabo, eu também me lembro quando ele se juntou ao David Guetta e lançou a música To You, que pra mim é a segunda melhor do Justin Bieber, na moral. Relevância total e respeito musical recuperado. E você consegue ver que nessa época aí tinha Justin Bieber pra todos os gostos. Justin Bieber latino, Justin Bieber na música eletrônica, Justin Bieber meio que no pop que circula pelo EDM também. Enfim, o fato é que ele queria realmente fazer com que o mundo inteiro soubesse que as referências dele vinham da Black Music. E ele faria isso no seu próximo álbum de estúdio. Então, em 2020, ele lança o Changes, que é puro R&B com trap. E era o respeito das ruas que o Justin Bieber queria. Esse álbum veio acompanhado por outras músicas também que são super lembradas do Bieber, como Yummy. E a minha música... esse aí do... Eu gatei Yummy. Mano, essa música é tão famosa que surgiu na época o Justin Bieber brasileiro. Quem lembra aí do Justin Bieber BR, hein, mano? Caramba, mano. E ele ficava assim, ô, Justin... Tá, falava inglês, era esse mano aí, é por causa dessa música aí, mano. Da cerveja ou barriga de cocô, você lembra aí, né, Felipe Dias? Não tá aparecendo no chat aí, mas ele tá comentando aqui. Papo reto, mano. Caralho, essa música também é famosa. Mas são muitas músicas, mano. São muitos hits, mano. Cê é louco. E a minha música favorita do Justin Bieber, assim, de todas, que é Intentions, que tem um feat com Quavo.
Inclusive, pra vocês verem o quanto o Justin Bieber gosta desse tipo de música, qualquer apresentação de Intentions que foi divulgada massivamente em programas de televisão naquela época, tu vê um Justin Bieber completamente diferente, cara. O cara tá super feliz, tá super animado, e você vê a galera nos comentários falando isso, tipo, pô, eu nunca vi o Bieber tão contente, tão feliz, tão animado, quanto é ele fazendo qualquer performance de Intentions. Mas é claro, veio a crítica da crítica e do público também, agora dizendo que o Justin tava se escorando no R&B pra poder na verdade, manutencionar o sucesso que ele já havia conseguido na era anterior. Mas a grande questão que ficava era, tipo, pô, será que realmente ele pertence a esse espaço do R&B que ele tá requisitando tanto? Essa discussão ganhou bastante força quando o álbum Changes foi inscrito no Grammy Awards do ano seguinte como o melhor álbum de pop. Ou seja, não colocaram Changes nas categorias de R&B. Esse fato deixou o Justin Bieber pistola da vida. O Bieber reclamou muito desse fato e publicamente. Ele argumentou que o trabalho era inegavelmente R&B, citando acordes, melodias, vocais e batidas de hip hop, afirmando ainda que a classificação da academia foi estranha, embora ele tenha agradecido pelas indicações. Em resposta ao Justin Bieber, o presidente da Recording Academy, o Grammy, o Harvey Mason Jr., ele deu uma declaração à revista Pitchfork. Abre aspas aí, Caião. Nós usamos os nossos melhores esforços para levar as pessoas onde elas querem e onde elas deveriam estar, e tentamos avaliá-las da melhor maneira possível. Se o Justin Bieber sentiu que era esse o tipo de registro, então, você sabe, né? Eu vou deixar por isso mesmo. Fecha aspas. E parte do público reforçou esse argumento do Harvey Mason Jr., porque, cara, tipo assim, não tinha como ele falar sobre Black Music e ser inscrito nas categorias de Black Music se ele não tinha raízes ali. A raiz dele era no Teen Pop. Além disso, a galera falava que ele se beneficiava de um som com raízes na cultura negra, mas ele não enfrentava as mesmas barreiras que artistas negros enfrentam. E uma das piores críticas, né, que davam naquela época é que ele se colocava como artista pop quando convinha pra ele. E aí isso virava um segundo debate, um subdebate, né, que era aquele de apropriação versus privilégio. Mas o Bieber não ia desistir e em 2021 ele tenta fazer justiça ao seu repertório musical, lançando o álbum Justice. Só que a discussão do Justice não foi só sobre o som em si, mas foi sobre o conceito e as escolhas do álbum. E principalmente aquele caô sobre o uso das falas do Martin Luther King. O álbum tem interlúdios com discursos do Martin Luther King que são ligados ao tema de justiça. I say to you this morning that if you have never found... O grande problema é que as músicas do álbum falam majoritariamente de amor, relacionamento e vida pessoal. E aí as pessoas falavam, cara, o que falar sobre amor, relacionamento e os problemas pessoais tem a ver com justiça racial? Cara, eu lembro que nessa época também o Bieber tinha dado uma entrevista falando alguma coisa sobre que esse álbum iria ajudar sobre o caso do George Floyd, a dar visibilidade. Eu não lembro direito o que é. Eu vou até tentar pesquisar pra colocar na edição, mas tinha alguma coisa a ver com isso. Ele deu uma declaração falando algo sobre isso. E também tinha a questão dele ter colocado no primeiro single, né, e foi um grande hit, né, a música Peaches, o Daniel Caesar e o Giveon, pra dar esse reforço aí, esse peso racial também, não só na música, né, mas no álbum como um todo. Enfim, coisas que eu lembro na época. Vocês lembram de alguma parada assim também? Comenta aí, coloca aí nos comentários, porque, cara, o desenrolo da divulgação desse álbum foi realmente bem zoada, bem bagunçada. Eu acho que o Justin não soube se comunicar muito bem em algumas paradas, e por mais que o álbum seja muito bom, cara, a questão do conceito e a história ali foi sinistro na época. Mas muita gente tentava entender o lado do Justin, falando que nessa época ele queria colocar mais peso e profundidade no seu trabalho, então ele achou que esse tema seria oportuno para aquela época. Mas isso não se justificou nas músicas e muita gente acusava isso ser uma espécie de estética de causa e apenas. E como eu falei, teve bastante discussão online sobre o conceito desse álbum, se você lembra disso, mas isso não chegou a cancelar o álbum ou cancelar o Justin Bieber, não. Pelo contrário, foi até longe disso. Foi mais uma crítica sobre coerência do que sobre rejeição e, não menos importante, sobre o que o Justin Bieber representava. Aí a questão começa a ficar um pouco mais pesada pro lado dele. Assim como os memes também que surgiam, né? Começavam a resgatar vídeos antigos do Justin Bieber aí no gueto, o Justin Bieber com um monte de gente preta. Cara, tinha muito meme com o Justin Bieber negão, tá ligado? Jamal Bieber apareceu muito nessa época. E eu acho que com esse último trabalho também dele, o Daisies, eu acho que ele se encontrou um pouquinho mais com essas questões
questões. Ele começou a separar um pouco mais sobre o que é homenagem, sobre o que é referência e também sobre o espaço que ele consegue entrar. Eu não posso declarar isso 100% aqui, né, porque eu não sou o Justin Bieber, não sou próximo dele, não conheço ele, mas eu acho que ele encontrou uma maturidade como pessoa e como artista e ele consegue agora comunicar isso um pouco melhor ao mundo e eu acho que muita gente que criticou ele lá atrás por causa disso agora consegue entender um pouco mais. Mas a gente sabe, né, que ao longo da história muita gente se apropriou não só da estética negra, como da estética latina, como da estética da galera dos outros continentes, enfim, esse é um cuidado que muitas culturas hoje em dia têm. Então, a gente até entende o lado das pessoas, mas também tenta entender um pouco o lado das referências que o Justin sempre quis trazer, né? Daí, com isso, com o tempo, a percepção sobre ele começou realmente a dar uma mudada. Não 100%, longe de ser 100%, mas começou a dar uma mudada. Porque, apesar das críticas, o Justin nunca escondeu de onde ele pegava as referências, né? Ele sempre citou os artistas de R&B, a galera do hip hop, e em momento nenhum tentou fingir que criou aquele som. E no fim disso tudo, pode até existir debate, pode até existir crítica, mas uma parada ali é difícil de negar. Foi justamente essa aproximação com o som que já vinha dominando o mundo que tirou o Justin Bieber da fase mais criticada da carreira dele e colocou ele de volta ao topo, com ressalvas que a galera tem e com razão. Ele voltou não só como um artista que marcou uma geração, ou até mais de uma, ele voltou como um artista que você pode até questionar, mas não dá pra ignorar. E pra galera que gosta de virar o disco ao contrário, vai aqui na opções de áudio e troca pra Klingon que tem mais conteúdo pra vocês, porque de mais a mais o pai vai ficando por aqui. Um abração do Gerson, até o nosso próximo vídeo e valeu! Mano, foi muito doido esse vídeo aqui, mano, do Gerson. Ele faz uns conteúdos, passa muita informação da hora, mano. Esse vídeo aqui ele deu até uma estourada aqui, mano. Da hora demais, deixar um salve aí para o Gerson. E a rapaziada que estiver vendo isso aqui, vai lá e segue ele lá, que vale muito a pena. Tem muito conteúdo, ele é muito bom nos roteiros, mano. E a edição dele tá bem da hora também, que acho que é um outro maninho que faz a edição lá. Satisfa demais. Certo? Da hora demais. É isso aí, ó. O Felipe Dias, ele tá falando aqui, o chat ele tá bugado, mas ele tá falando aqui. Imagina a mente do cara desde os 11 anos, cercado de muita fama e pessoas só interessadas na fama dele. Irmão, cê é louco. 11 anos de idade, um moleque é uma criança, bem criança mesmo, já cantando. Pum, e bagulho já explodindo já, mano. Cê é louco. A mente dele vai pra outro lugar, mano. Tá ligado como é que é, né? Cê é doido, pesado mesmo. Mas é isso, Justin Bieber eu acho que ele faz um som muito da hora, assim. E óbvio que isso vem com o amadurecimento dele, né? E o crescimento pessoal, assim, e profissional também. E pra onde ele vai levando a carreira dele também, tá ligado? Que é mais pra próximo do hip hop, assim, do que ficar como um pop, um ídolo pop, assim como foi no começo da carreira dele. Certo? Da hora demais, família. É isso mesmo, tamo junto. Pou!